Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm dúvidas e cometem alguns erros básicos, que é enogastronomia. E eu convidei o meu amigo, presidente da ABS de Campinas, Eduardo Sartori. Obrigado, Eduardo. Obrigado você, Wander, Lívia. Por ter atendido o nosso convite. O Eduardo, entre outras coisas, ele é presidente da ABS de Campinas, é professor, inclusive, do assunto que nós vamos falar hoje, que é enogastronomia. E para quem não conhece a ABS de Campinas, entra no site da ABS, tem um monte de coisa legal, tem cursos de profissionalizantes de sommelier, cursos básicos de vinho para quem tem um conhecimento maior, e a cada 15 dias eles fazem uma degustação, que eu sou suspeito porque eu vou em todas. Já fizemos Chile, Pinot Noir, Côte du Rhône, Portugal. E para fazer as degustações não precisa ser aluno, né? Qualquer pessoa pode ir, se inscrever, participar e se torna... Esse ano nós estamos com a cortesia aí de se tornar um associado da ABS. Basta preencher lá, fazer o cadastro e automaticamente se torna um associado da ABS e tem alguns benefícios que nós oferecemos esse ano para os alunos ou não, né? Não, entra no site lá, que toda semana tem novidades. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aí vocês vão dar uma olhada. Mas hoje nós vamos falar sobre enogastronomia. Um erro muito comum, que eu costumo falar até em aula, são as generalizações, né? Então aquele amigo teu te liga e fala, olha, Evandro, vou fazer um peixe aqui hoje em casa, traz um vinho aí, traz um vinho branco. O cara tenta acertar, né? Traz um vinho branco. A pergunta que você tem que fazer é a primeira pergunta, né? Qual peixe que você vai fazer? Teu amigo vai fazer. É um robalo? É um salmão? É um linguado? Ou é uma tilápia? Então, por aí você já começa a separar algumas coisas. A segunda pergunta que você tem que fazer é qual é o modo de preparo? Isso aí é fundamental. É um peixe frito? É um peixe assado, cozido? É no vapor que vai deixar ele mais delicado? A terceira pergunta que você tem que fazer é leva algum tempero? É sal e pimenta do reino? É um molho de ervas? É um molho amanteigado? É um molho de maracujá? Então tudo isso vai começar a te nortear a você escolher um vinho. E a quarta pergunta é qual é o acompanhamento desse peixe? É uma batata, um arroz branco simples? Ou é uma salada de escarola? Ou sei lá, vai um foie gras junto com o peixe? Então todas essas questões que a gente vai questionando, vai olhando o todo do prato, vai te norteando a você procurar um vinho. Então não é só o peixe ou só a carne, precisa saber o modo de preparo, os ingredientes, o molho, o tempero. E aí você tendo um repertório de vinhos na tua cabeça, se você conhece de vinhos, estilos de vinhos que tem no mundo inteiro, se ele é leve, se ele é médio, se ele é encorpado, se ele é tânico, ou seja, você conhecendo um pouco dos estilos de vinho, você consegue procurar em diferentes regiões do mundo aquele estilo de vinho que vai atender aquele teu prato. Então, não existe um vinho, existem vários estilos de vinhos que podem funcionar. O difícil é você ter o repertório de buscar no mundo esses estilos de vinho que vão harmonizar com o teu prato. Então, e testar, sempre tem que testar, porque às vezes, por mais que você ache que vai dar certo, às vezes pode não dar certo. E a primeira teoria, então, que vai para água abaixo é aquela: peixe com vinho branco e carne com vinho tinto. Essa não dá certo, porque existem peixes, como os peixes da bacia amazônica, os peixes de rio, que podem sim, eventualmente, se você não quiser deixar de abrir um vinho tinto, leve, frutado, com boa acidez, pode ser. Um vinho de rio da bacia amazônica pode dar certo com vinho tinto. E carne também pode ser. Uma carne branca, um lombo, um fazão, ou seja, carnes brancas também pedem vinhos brancos. Então, quando a gente pensa em carne, a gente tem que separar, né? É uma carne branca, é uma carne vermelha, então é um pouco diferente. Então, carnes brancas, porco, lombo, esses tipos de coisa, vai muito bem com vinho branco. Agora, carnes vermelhas, tipo bife ancho, isso realmente vão melhores com vinhos tintos, aí o branco está proibido aqui. Então você tem que especificar também que tipo de carne você está tratando.
tem algumas harmonizações que são clássicas, que é comprovado que dá certo. Tem 5 que eu conheço de cabeça, né? Então, Chablis, que é um Chardonnay da Borgonha, com ostra. É uma harmonização clássica. Carne de cordeiro, com vinhos tintos de Bordeaux, também é outra harmonização clássica. Morango, com haste espumante, também é outra harmonização clássica. E hoje nós vamos fazer aqui uma daqui a pouco, que é o queijo de veia azul, Roquefort, Gorgonzola, com vinhos botritizados. Então a gente vai abrir um daqui a pouco para provar com o queijo Gorgonzola. Então são harmonizações que já foram testadas, que todo mundo sabe que dá certo e que funciona muito bem. Tem algumas harmonizações que são menos clássicas, mas funcionam super bem. Por exemplo, a gente estava falando de queijo e vinho, né? Queijo e vinho é uma coisa que todo mundo que vai numa festa, quem já não foi numa festa de queijo e vinho, todo mundo, que você chega lá, tá todo mundo tomando seu vinho tinto, concorda? Tá todo mundo tomando vinho tinto e comendo queijo. E essa é uma questão que todo mundo fica arrepiado quando a gente fala que, de uma maneira geral, de regra geral, os melhores vinhos para harmonizar com queijos gerais são os brancos. São os brancos e, de preferência, talvez os vinhos brancos doces. Esses são realmente uns coringas para os queijos em geral. Porque quando a gente pensa em queijo é uma coisa muito ampla, né? Então, por exemplo, existem queijos que são neutros. São os queijos amarelos de massa cozida, Gruyère, Emmental, queijo do reino. São queijos assim neutros. Pode ir com brancos leves, frutados e boa acidez, e podem ir com tintos leves, frutados e boa acidez. Tanto faz, porque são queijos neutros. Agora você pega queijo que a gente brinca que é queijo de verdade, né? Que são os queijos franceses, etc., que são pungentes, têm aromas animais. A gente pode citar os queijos de casca lavada, né? Os queijos laranjas, o Münster na Alsácia, o Pau-l'Évêque, Epoisses na Borgonha, e por aí vai, o Taleggio. São queijos assim que você colocar com vinho tinto vai ficar uma coisa horrorosa. Então, no caso dos queijos laranjas de casca lavada, o vinho que nós indicamos da BS é sempre um Gewürztraminer da Alsácia. E por que da Alsácia? Porque ele tem doçura, tem um açúcar residual. Então, para esses queijos muito pungentes, muito animais, os vinhos brancos com discreto açúcar residual, eles são perfeitos, eles enfrentam bem o queijo. E é o caso do Gorgonzola, do Roquefort, que nós sempre indicamos com vinhos botritizados, né? É uma harmonização que funciona super bem, e tinto com tanino aqui não entra de jeito nenhum. E uma vez recentemente foi perguntado para um grande Master of Wine, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, chamado Gerard Basset. Ele era um cara, uma sumidade, numa tábua de queijos, sortidos assim, diversos queijos pelo mundo. Que vinho você escolheria para atender a maior demanda de queijo? E ele assertivamente falou um vinho da Madeira. Um vinho da Madeira, de Boal ou Malvasia, mas é um vinho da Madeira que ele recomendava. Pode ser um PX, pode ser tantos outros, um Tawny, um vinho do Porto Tawny. Mas é nessa linha que funciona melhor com os queijos. Não são os tintos de predileção, são os brancos doces, geralmente, que funcionam bem com queijos. Agora, tem queijos e queijos, né? É um assunto muito amplo. Mas esse exemplo que você deu do queijo de vinho é muito legal, porque acho que é o maior erro que todo mundo comete. Todo mundo comete, porque o queijo de vinho é uma atividade social. Você vai lá para bater papo, para conversar com o teu amigo. Você não vai lá ficar prestando atenção em harmonização. Então, até porque nesses lugares os queijos são mais neutros mesmo. Tem um Emmental, um Gruyère, não tem grandes queijos pelo mundo, né? Quando a gente fala em grandes queijos, são aqueles queijos que você entra, você vai na França numa fromagerie, você fica 5 minutos dentro da loja, você precisa sair, né? Porque o cheiro é pungente, é forte. Aqueles queijos estão tudo em decomposição. É uma maravilha. Mas com tinto realmente fica horroroso, não dá certo. Por exemplo, eu gosto sempre de falar vinho e frutos do mar, vinho e peixe, né? A gente pode citar o bacalhau aqui. Vinho e frutos do mar
os tintos aqui são formalmente proibidos. Por quê? Tanto peixe como frutos que vêm do mar traz uma carga de iodo. E o vinho tinto já foi discutido, isso já analisado na Universidade de Davis, na Califórnia. O vinho tinto ele tem ferro. O ferro em contato com o iodo do mar dá sabor metalizado na sua boca. Talvez ninguém fique prestando atenção nisso, mas comecem a prestar atenção. Então, com raríssimas exceções, frutos do mar, tudo que vem do mar, a tua predileção tem que ser espumantes, vinhos brancos, até um rosé. Mas tinto com tanino, e todo tinto tem tanino, fica formalmente proibido. E aí vem aquela pergunta do bacalhau, né? O bacalhau é um assunto que vira e mexe e vem à tona, e nós sabemos que os portugueses tomam vinho tinto com bacalhau. E aí é aquela pergunta, qual o bacalhau? Vamos imaginar uma posta de bacalhau do gado morruas, tradicional, no azeite, com arroz, batata, enfim. Eu, particularmente, tinto nem pensar, tá? Eu sei que tem gente que gosta, que tem gente que até acha que dá certo. E eu, no meu caso, eu jamais coloco um vinho tinto, eu coloco sempre um branco. No caso que uma aposta alta, eu vou pôr um branco estruturado, que pode ou não passar por barrica de carvalho, mas preferencialmente sim, que são brancos estruturados, para aguentar a estrutura do bacalhau. E aí, para escolher, você pode escolher vinhos brancos do mundo inteiro. Eu, particularmente, já que eu vou comer um bacalhau, escolho de Portugal. Então, você pode lançar a mão do alvarinho, da região do vinho verde, que tem uma boa estrutura. Você pode lançar a mão de uma uva que chama encruzado, que é da região do Dão. Pode o alentejo, que tem o Antão Vaz cortado com arinto. São vinhos estruturados, que fermentam e amadurecem em barrica, que escoltam bem o bacalhau. Então, eu escolho o branco. Eu sei que é possível o tinto, tá? Sem muito tanino, mas eu particularmente não indico, eu indico o branco. E aí você não precisa ser só de Portugal, pode ser de todo lugar. E antes de nós irmos para experimentações, aqui, fala sobre vinho e chocolate. Então, vinho e chocolate, pessoal, vinho seco nem pensar, tá? Existe uma regra em harmonização de doces que o vinho tem que ter a doçura igual ou maior do que a sobremesa em questão.